Vamos ao nosso estudo da tarde de hoje. Associação Cristã Espírita Nova Era. Estamos aqui todos reunidos para mais uma tarde de estudo, uma vez que não estamos podendo estar presencialmente na ACN, mas estamos aqui com todo o amor, com todo o carinho, buscando um pouquinho mais de aprendizado no Evangelho de Jesus. Nós estamos com um timinho bom hoje participando, e quem está me auxiliando para podermos fazer a exposição do material dos textos que nós estaremos lendo é a Luciana. Obrigado, Luciana, pelo esforço que você está fazendo aí. Durante a semana nos falamos e olha só que legal, deu tudo certo. Estamos todos aqui. E olha, meu amor está lá em São Paulo, mas está na telinha também, que eu estou vendo ela ali. Que bom. Então, podemos fazer o coraçãozinho, né? Conforme fizemos da outra vez. Está tudo jóia. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Durante o nosso estudo, talvez possa chegar novos amigos aí, e a Luciana está de olho e controlando tudo. Luciana, eu vou fazer uma vibração e no final, quando nós concluirmos o nosso estudo, eu vou pedir para que a Marli faça a prece final. Tá bom, Marli? Então, nós vamos assim, elevando nossos pensamentos, agradecendo ao Pai a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos mais uma tarde reunidos. E muitos irmãos que fazem parte do estudo hoje não estão conosco, mas outros que nem sempre estavam presencialmente também estão chegando para essa conferência, essa reunião nossa através da videoconferência. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade, que nós possamos ter a condição de retornar em breve e podermos tranquilamente, em paz, nos encontrarmos com Jesus e com tanto amor que nós estamos aprendendo a cultivar através dessa amizade tão preciosa. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Então, vou pedir para a Luciana compartilhar a tela dos textos que nós combinamos. Muito bem. Então, nós estamos vendo aí, compartilhado na tela, são alguns slides que foram programados, tá? E nós estamos hoje com uma missão bastante importante, que é concluir esse capítulo, que é o capítulo 11, onde amar ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos todos nós acompanhando os textos e vamos nos comunicando. Eu estou, por exemplo, com acesso a quase todos vocês, mesmo nesse compartilhamento, mas não consigo ver alguns. Se porventura alguém sentir alguma reflexão que possa ser dita, pode, como eu não estou vendo todos, pode habilitar o microfone e falar algo que nós, sem problema nenhum, aguardamos para podermos comunicar também e dar alguma opinião a respeito do assunto. Ok? Então, nós estamos aí, o primeiro slide já é o título. Nós podemos, Luciana, passar para o próximo para podermos fazer a leitura do texto e assim irmos em frente. Poxa vida, nós estamos com o texto repetido. Será, Luciana, que eu passei o texto que nós já estudamos anteriormente? Exatamente. Todos lembram que começamos no item 8.
Eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos voltar e começar de novo. Habilita o seu microfone, por favor, Luciano. Tudo bem? Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Luciana. Então, tá Pelo que eu errado. vi... Você me passou dois slides. Será que é o outro? Tá, então é o próximo. Então, pera um pouquinho. Você me passou esse aqui também, ó, Estudos ACN. Vamos ver se é esse aqui. É esse, né? Isso mesmo. Vamos em frente. É por aí mesmo, agora sim. Tá bom? Então, é isso mesmo, olha só. Agora nós já entramos nos slides que nós precisamos estudar hoje para concluir o capítulo. Por isso que eu coloco o fone. É só compartilhar e nós estaremos acompanhando. Eu estou sem o texto na tela. Agora sim, beleza, vamos lá. Bom, então nós estamos no item 14 do nosso capítulo, que é a caridade para com os criminosos. Foi aqui que nós, na última reunião que estávamos estudando, começamos a ver o texto da Elizabeth de França, em 1862. Seria interessante, eu estou sentindo a falta de vocês. Eu vou pedir para que todo mundo ligue o microfone de novo. Aí, sem vocês, eu não vou em frente. Pronto. Agora sim, está todo mundo aí se manifestando. Melhor assim. Melhor assim. Se eu ficar em silêncio aqui, eu não vou conseguir fazer nada. Eu quero vocês perto de mim. Não faz mal, barulho é bom. Então, vamos lá. Agora vamos ao compartilhamento, Luciana, por favor. Tá vendo a tela? Estou vendo aí, agora sim, maravilha. Então vamos lá, olha só o texto então. Caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Reive, 1862. Item 14. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas, que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei, considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Bom, o texto está aí, a Elizabeth é muito clara, e o que ela realmente vem trazer para nós é que nós façamos sempre uma leitura dos nossos sentimentos para com o próximo. E sem que nós possamos fazer com que os nossos ainda sentimentos tão primários possam tentar alterar uma lei que é imutável, que é a lei do amor. Então, a lei é muito maior do que o que acontece dentro de nós com relação aos nossos sentimentos diante dos nossos irmãos. Então, ela foi bem clara. Alguém gostaria de fazer alguma reflexão em cima desse texto, desse princípio? Marli, o que você poderia nos falar? Eu não tenho muito para
que acrescentar, não, né? Porque às vezes a gente tem que fazer caridade a todo mundo. É uma coisa muito difícil, né? É como perdoar. É complicado. Você perdoa, mas não quer que senta na mesma mesa que você. O cristão, ele tem que fazer Verdade. com Jesus, só que nós somos inferiores a ele, né? Então, a gente perdoa de uma certa forma, ajuda no que for possível, né? Sem precisarmos apontar tanto. A gente nunca sabe o que um criminoso tem na cabeça. Então, eu Tá acho que certo, é isso mesmo. Nós temos uma grande dificuldade de lidar com o nosso próximo. E se nós já temos dentro de nós a condição de olharmos com reprovação para a sua atitude do nosso próximo, aí nós temos essa dificuldade, ainda mais termos que fazer caridade, né? Se nós conhecemos ainda os erros do outro, fica mais difícil ainda. Mas vamos ao próximo, Luciana, por favor. Vamos. Só deixa eu desligar aqui o chat. Pronto. O que vocês estão achando da comunicação dessa forma que nós estamos fazendo hoje? Está sendo diferente do que nós fazíamos antes. Vocês estão sentindo isso também que eu estou sentindo ou não? Quem gostaria de falar a respeito disso? Isso, Luciana. Vamos voltar aqui na tela aqui um pouquinho. Eu acho que é melhor do jeito que está, porque ficou mais fácil. Eu estou com uma série de interferências na questão do som, do retorno, bastante eco. Né? Eu não sei se isso também está acontecendo com vocês. Tá. Sim, comigo também. Eu comparando, isso aqui está pior do que com o Zoom. Tem tudo isso que você, para mim, tem tudo isso que você acabou de falar. Interferência, tem eco, tem coisas que, não sei, tá mais aqui. Isso tira a concentração demais, né? Para mim não estava nem com eco, nem com barulho. Começou agora. Então, Antes porque é melhor, acho que é melhor a gente desligar o microfone mesmo. Acho melhor. Mas é ruim porque a gente quer falar e aí... Mas a hora que você quiser falar, é só ligar o seu microfone. Eu sei, mas sei lá. Vamos lá. Não, nós estamos aqui fazendo uma experiência hoje para ver... Não, no começo para mim não teve problema nenhum. Agora que começou. Agora que nessa hora que você perguntou da interferência, que começou um barulho e um eco. Mas a sua leitura antes, para mim, aqui saiu normal, perfeito. A explicação da Marli também entendi aqui sem interferência nenhuma. Agora não sei vocês. É que quando eu falo, eu desligo. Quando eu falo, eu ligo o microfone. Quando eu não estou falando, eu desligo. Isso, aí não dá interferência, não fica com eco. Não deve ser isso, né? Mas que legal, a Célia chegou também, né? Ela está com o microfone desabilitado também, nós não estamos ouvindo, mas... Estão me ouvindo legal? Tá tudo bem? Agora sim, estamos te ouvindo, Célia. Seja bem-vinda. Faltava você hoje aqui. Não, estava lutando aqui. Vou desligar, mas estou na área. Tá certo, tá tudo jóia. Então, nós combinamos, Célia, tentamos fazer todo mundo com o microfone habilitado, mas começou a aparecer muita interferência, pelo menos no meu caso, né? Alguns, não, estava tudo bem. E agora, nós vamos dar continuidade à nossa leitura do texto e todos que entrarem podem desabilitar o microfone para que nós possamos ter menos interferência, tá? Lázaro, boa tarde. Quem está falando é a Mônica. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. É a primeira vez que eu estou fazendo pelo Skype e eu só queria dizer que eu estou feliz de estar ouvindo vocês novamente, estar participando dos estudos. Um abraço a todos.
Maravilha, obrigado, Mônica, por chegar também. Nós estamos começando aqui o nosso estudo. Seja bem-vinda. Então, vamos em frente, né, pessoal? Nós estamos agora no terceiro slide da tarde de hoje, vendo o texto do Espírito Elizabeth. E nós já fizemos o primeiro slide, agora vamos ao primeiro slide do texto, nosso segundo slide. Agora vamos ao terceiro. E ela segue com o texto dizendo assim, ó, o texto refere-se à caridade para com os criminosos. Grande dificuldade que nós enfrentamos já com aqueles que nós julgamos não ter erros, que nós os vemos como irmãos, como amigos. Ainda mais para com os criminosos, né? Que nós temos mais dificuldade ainda. Então, vamos seguir o texto. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados e que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Então ela vem chamando a atenção da gente aqui, mais ainda, ela está sendo bastante veemente para que nós paremos com o nosso julgamento, mesmo que nós enxerguemos erros gritantes, aqueles que realmente nos deixam bastante atordoados. Ela está pedindo, não julgues, não sejam tão severos, sejam indulgentes, pois às vezes nós cometemos muitas falhas que aos olhos dos homens nem é tão grave assim, mas aos olhos de Deus realmente é uma falta muito grave, tá bom? Então, quando alguém for querer fazer alguma referência com relação a algum texto, pode dar um sinal, por exemplo, igual eu estou fazendo aqui agora, que nós... E abrir o microfone. Aí Lázaro, deixa eu só falar uma coisa. Oi. Se a gente diminuir o som do computador, o som fica normal e para o eco. Então... Eu acabei de diminuir o som no meu laptop e acabou. Esse eco é microfonia, não pode. Então, mas aí tem que diminuir um pouquinho o som do computador, aí ele funciona. Tá certo. Eu estou com fone de ouvido e o meu som está realmente aqui em 30%. Tá, joia. Vamos lá, né? Então, sobre o julgamento, sobre a caridade para com os criminosos, sobre as faltas aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Célia, nos dá uma luz a respeito disso. Oi. Oi, meu povo querido. Beijo, beijo, beijo. Gente, a lição que a gente tem é realmente não julgar. É quem somos nós para julgar o outro? Se somos tão falhos, se nossa visão é parcial, não é? Nós não temos esse direito. E já que a lição é essa, não julgar, mesmo pelo que a gente vê sempre muito parcialmente. Não sabemos nem da nossa vida, quem dirá da dos outros. Então, o caminho que a espiritualidade, através dos ensinos, nos dá é calma, não julgue, faça a sua parte bem feita, auxilie o seu irmão e fique na sua. A minha visão é essa, entendeu? Então, o não julgamento tem que ser uma coisa básica, porque senão a gente vai incorrer num erro maior e sem nos conhecer melhor. E essa lição, para mim, é muito, muito simples, embora difícil, né? Porque o que a gente faz? A gente olha para alguém e já emite um julgamento, já emite um senso de valores. Então, a gente vai, quando a gente aprende isso, a gente vai recolhendo cada vez mais para acertar mais na lição do Evangelho. Verdade. Tomara que um dia nós conquistemos, né, essa graça de podermos amar indiscriminadamente. Nós ainda discriminamos muito, né, as ações, até a aparência, né? Às vezes nós
nos repudiamos diante de alguma aparência que não nos traz conforto. Enfim, eu lembro muito bem, Célia, de uma ocasião de uma professora minha, olha que eu ainda era adolescente, hein? Faz tempo, hein, gente? Estou com 60. E a professora falou um dia assim, que ela tinha medo de um aluno, porque ele sempre olhava para ela com um jeito muito repugnante durante as aulas, né? E ao longo do tempo, ela descobriu que era uma questão, um defeito físico, e que ele não conseguia ter a expressão natural, ficava sempre com aquele rosto, com aquela rusga, né? E olha só o que pode acontecer com a gente, né? A impressão que nós temos e o julgamento que nós fazemos das pessoas. Mas é isso. Só uma historinha aí para seguirmos em frente. Roseli, diga aí sobre o perdão, sobre a caridade para com os criminosos. O que você me diz? Nós estamos aqui para aprender, né? Para cada vez mais a gente conseguir realmente perdoar, não só os criminosos, mas para todos, né? Mas ainda é um negócio muito difícil perdoar, assim, digamos, não perdoar, mas entender algumas atitudes que a gente se depara no meio do caminho, algumas atrocidades, mas que nem é o evangelho. Nós não estamos aqui para julgar, porque talvez no passado a gente fez coisas tão terríveis quanto os que a gente vê no presente. Mas ainda estamos no processo, precisamos aprender a perdoar, principalmente esses irmãos que cometem algumas coisas que para os nossos olhos é difícil de ver com bons olhos, né? Mas vamos conseguir. Tá certo. E se você vê alguém, dá um chute num aluninho seu, você é capaz de correr atrás dele? Né? Eu não me deparei ainda com essa situação, mas é que é o tal negócio. A gente tem que respirar fundo e pensar no evangelho, porque o impulso é de fazer justamente isso. É verdade, dá vontade de soltar os cachorros, né, para cima deles, mas tudo bem. Vamos ao próximo slide, por favor, Luciana. Isso. Então, dando sequência no texto, ela vem dizendo assim: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe editeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Então é isso. Eu entendo que essa colocação nos faz buscar lá dentro de nós aquela análise de o que nós estamos fazendo, se é algo puro, com pureza, e não seja, por exemplo, mascarando uma atitude, que muitas caridades são feitas, mesmo palavras que são ditas, e são apenas só para esconder um sentimento que você tem, uma vontade que você tem de falar algo e acaba pondo uma máscara, né? A máscara está tão em voga nesses tempos atuais que as palavras também podem servir de máscara. Uma atitude também esconde um verdadeiro sentimento. Então é muito importante que nós, quando façamos, pratiquemos com a pureza que Jesus vem falar das criancinhas no Evangelho, né? Um olhar pode ser terno, mas ele precisa de ser sincero também. Ou seja, no Evangelho nós vamos encontrando essa chamada para que nós possamos sempre analisar a forma com que nós estamos fazendo, mas entendermos e nos autoanalisar para
entendermos que nós devemos fazer conforme Jesus falou também, com muito amor, mas um amor verdadeiro, né? Nós temos o ensinamento lá de Sócrates, né, das 3 peneiras. Então, nós devemos sempre passar as nossas atitudes, os nossos pensamentos nessas peneiras, para ver se ela é verdadeira, se ela é útil, né? E qual a outra peneira mesmo, Célia? Você está aí? Oi, meu amigo. Tô aqui. Estava com dificuldade aqui, que tinha alguém falando aqui comigo. Você me perguntou? Perguntei para você o seguinte, o Sócrates deixou um ensinamento para a gente, que todas as nossas atitudes, nossos pensamentos, eles devem ser, nós devemos passá-los. Vocês estão me ouvindo? Aí, teve alguma interferência, mas eu estava conversando com a Célia. Você está me ouvindo, né, Célia? Ouvindo. Tá. Então, o Sócrates, ele deixou um ensinamento para a gente passar sempre, antes de levar adiante uma atitude, antes de levar adiante um pensamento, ele deu um exemplo, né? Passe sempre por 3 peneiras. Primeiro, se o que você vai fazer, se você está pensando, se é verdadeiro. Se é verdadeiro, já é algo que você pode levar em frente. Você pode ser uma atitude, né? Depois, se a segunda peneira que ele falou, além da verdade, se é útil, né? Porque às vezes uma coisa pode ser verdade, mas não tem utilidade nenhuma se nós levarmos adiante. Pode ser uma palavra que você vai falar para alguém, né? E eu estava aqui tentando lembrar da terceira peneira, por isso que eu te chamei aí, você também que estuda comigo aí o Evangelho. Utilidade, verdade, não lembro, necessidade de ser, não lembro. Ao longo do caminho nós vamos lembrar, não lembro. E todos estão convidados. Se alguém aqui do grupo lembrar, é só trazer para nós aí, liga o microfone e fala eu, e fala. Mas daqui a pouco eu vou lembrar, se Deus quiser. Então vamos em frente ao texto aqui, né? Você já mudou o texto, né, Luciano? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola. Não, esse ainda é o 4º slide. Agora vamos para o 5º. Tá vendo aí, Lázaro? Tá vendo aí? Sim, muda para o 5º slide. Aí, já mudei, aí, já. Maravilha, agora chegou. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. Olha a esperança, gente, diante disso que nós estamos falando, né? Aqui vem nos dizer, e isso daqui é lá em 1862, hein? E esse espírito, a Elizabeth, está falando. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferença entre os outros, infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desse ensinamento. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Bom, então, tudo isso que está aqui, principalmente a parte final, nós que estamos estudando dentro da doutrina espírita, já temos esse conceito de que está havendo a transição e os espíritos serão levados
aqueles, de acordo com a sua sintonia, eles vão estar inseridos em outros mundos. Mas o que nós temos aqui atrás é muito importante que nós possamos refletir muito bem nesse texto. Primeiro, falou de uma grande fraternidade. Isso daí significa que uma humanidade regenerada, que é o processo que nós estamos iniciando, que é a regeneração, a hora que esse mundo estiver regenerado, isso significa que nós estaremos fazendo parte de uma grande fraternidade, onde os homens obedecerão às leis do Cristo, a lei do amor, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. É a evolução espiritual, onde todos nós estamos a caminho, todos nós estamos caminhando, e quando você ingressa em períodos mais evoluídos, como é o que está acontecendo conosco, nós estaremos alterando muito mais amplamente e rapidamente o que nós temos já de conquistado de bom dentro de nós. E ela vem pedindo, é claro, para que nós nos amemos, né? E fala aqui, ó, permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Então, quando nós temos irmãos nossos nos fazendo passar por provas, né? Ou até mesmo nos ajudando a passar por situações que nós possamos resgatar dentro de nós uma verdade, isso significa que nós estamos conquistando dentro de nós o amor incondicional, que é aquele amor que Jesus vem pregar. Ame incondicionalmente. Não importa o que o outro está fazendo. Importa é que você quer o bem dele incondicionalmente. Você querer já é uma grande coisa. E é querendo que nós vamos trabalhando isso dentro de nós para que possamos, logo ali na frente, esse ali na frente pode ser um século, pode ser muito mais séculos, ou pode ser daqui um dia, daqui uma hora, daqui um minuto, que você possa encontrar alguém e, junto com esse alguém, você estar amando incondicionalmente, como a gente olha para uma criança com ternura, para um animalzinho com ternura, para a vida, e você, todos os dias, iniciar o seu dia com muita paz no coração. Ok? Vamos pedir a opinião da Luciana agora a respeito do que nós falamos aí, do que o texto vem nos trazendo. É muito difícil falar sobre isso, né? Porque a gente está em prova e expiação, a gente mesmo erra, a gente faz um monte de coisa que às vezes a gente acaba se julgando, né? Por que eu fiz isso? Jesus está aí, ele vem ensinar amor puro, caridade, e não é difícil a gente perdoar um criminoso? As pessoas não ficam falando, tomara que ele morra, tomara que isso, tomara que aquilo, né? Desejando o mal para essa pessoa, porque a gente não aceita esse tipo de conduta, né? É complicado, mas a gente chega... Eu não desejo morte e mal para ninguém, graças a Deus, eu já, pelo menos um nívelzinho aí, eu já subi, mas é difícil. Nós realmente não devemos aceitar posturas que sejam já diante dos nossos olhos e diante dos olhos, principalmente, que as leis divinas vêm mostrando que não é o correto. Nós não devemos realmente aceitar. Agora, uma coisa é aceitar essa situação, outra coisa é você olhar e achar que aquela pessoa fez aquilo porque ela fez por intenção. Às vezes é uma pouca evolução que ela tem. Exatamente. Ainda é um espírito que não concebeu para ela uma possibilidade melhor de agir. E aquilo, por isso que nós recebemos, às vezes, nas reuniões mediúnicas, alguns espíritos revoltados, né? E nós temos que dialogar com eles, conversar com eles, mesmo assim, tratando eles com todo carinho e com todo amor. A gente percebe o quanto eles estão renitentes ali naquele pensamento, né? Mas eles vão encontrar
certamente, ou alguém que possam mexer com o sentimento deles, e nós somos intuídos para chamar esses outros irmãos, esses outros amigos, né, para que possam ajudar a controlá-los. E na vida física, também essas possibilidades existem, só que como nós estamos ali, 2 encarnados, fica mais complicado realmente de não sentir essa diferença, né? Verdade. Rosa, alguma Lázaro, só colocação? rapidinho, só uma diquinha. Quem quiser ligar o microfone e desligar rápido, é só apertar a teclinha Ctrl M, tá? Tá bom. Posso falar? Pode sim. Então, você vê, a Elizabeth, em 1862, ela já estava antevendo o que está acontecendo com a gente agora, não é verdade? E eu queria só ressaltar aqui uma coisa que a Mônica tem dito, quer dizer, a Mônica não, né? Na verdade, o Veludo, o doutor espanhol, já disse isso muitas vezes, só para conhecimento. Você vê aqui, os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores de acordo com suas inclinações. O que está acontecendo agora com esses desencarnes imensos, não só da Covid, mas todas as pessoas que desencarnam todos os dias, por qualquer motivo que seja, e que ainda tenham que voltar para um planeta de expiação e provas como esse nosso, não volta mais para cá, inclusive nem fica mais, neste momento, eles não estão ficando mais nem no umbral, aguardando aquele tempo, passando aquele tempo, eles estão indo diretamente para planetas mais atrasados que o nosso, infelizmente, expiação e provas, mas muito mais atrasados, todos vocês já sabem isso. Então, o interessante é isso, eles não estão tendo nem aquele tempo no umbral para acordar, eles estão sendo levados direto, devido à grande quantidade de desencarnes que existe nestes tempos, então eles são levados direto. E eu achei bastante interessante quando ela disse isso, quer dizer, eles já disseram isso várias vezes, não foi uma vez só. Às vezes a gente fica pensando se isso é justo, né? Só para retomar um pouquinho, eu vou dar sequência no que nós estamos falando, só para retomar. Eu estava conversando com a Célia das 3 peneiras, uma delas é a justiça, tá? Se é bom, se é verdadeiro e se é justo. Então, matamos esse assunto, Célia. Agora, voltando aqui ao nosso texto, ao que a Rosa está falando, realmente, esse processo é muito acelerado, esse processo de transição acelera muito a condição da vida no planeta. E é por conta disso que os espíritos superiores estão fazendo esse trabalho de fazer essa remoção de irmãos que vão desencarnando e direcionando eles de acordo com a sintonia que eles têm. Eles tanto podem ficar, se eles criaram vibração suficiente para ficar aqui no planeta, eles podem estar numa colônia ou numa casa de transitória dessas que nós temos, para poder reencarnar aqui mesmo, ou eles são realmente já direcionados para uma dimensão, para um planeta onde está vivendo uma condição dessa, ainda primitivo, ou em início de provas e expiação, para que a vida siga, né? E o Chico Xavier falava sempre assim: não faz mal, para onde nós formos, é porque nós fazemos parte da obra divina. E a obra divina, ela está aí em todo o universo. Sempre haverá um cantinho para a gente. E se eu estiver lá eu estarei com muito amor. Então é assim mesmo que é o procedimento. Bom, então a Elizabeth, o texto dela, eu estava com o slide aqui na tela, que era o último slide sobre o texto da Elizabeth. Vamos fechar? Oi, Sô, tudo bom aí? Não,
tchauzinho. Vamos lá. Estou aguardando só o compartilhamento do texto. Conseguiu ver aí já, Lázaro? Não, já ainda tá aqui não. Já está aqui na tela, já. Para mim não chegou. Isso aqui é o 6, né? Agora sim. Agora chegou aqui para mim. Bom, eu vou começar a ler porque já está para mim aqui, que é o fechamento do texto da Elizabeth. Ela segue falando assim: deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso. É um miserável. Deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, de orardes com fé. É tanto vosso próximo quanto o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por eles. Que lindo, gente. Vamos imaginar, ela fechou aqui o texto com chave de ouro na minha visão, porque, primeiro, é claro, ela chamou Jesus aqui para finalizar o texto dela. E Jesus, ele é aquele que nós devemos nos reportar quando nós temos essa dificuldade de entender essas coisas todas. O que ele faria, né? Ela deixou claro aqui. Primeiro, ele iria lamentar porque essa pessoa, esse criminoso, ainda age dessa forma. Mas Jesus entende que é digno de piedade, né? Ele iria estender a mão. E ela disse aqui: nós ainda não conseguimos fazer como Jesus, mas já temos a referência. Vamos sempre colocar Jesus no nosso caminho, na nossa frente, né? Porque se nós não conseguimos fazer, no mínimo, a oração, pedir a Deus por esse irmão, nós podemos fazer uma prece. E ela acabou falando assim: quanto mais preces, quanto mais vibração foi feita para eles, maior a possibilidade dele se arrepender e começar a orar também. Que coisa linda. Então, adorei a Elizabeth, o texto dela, e fechou com chave de ouro, né? A Valéria gostaria de falar alguma coisa? Ela está aí? Não está? Não conseguiu habilitar. Ela está, só que ela está com o telefone desligado, o microfone. Tá bom. Então, eu vou pedir para a Sônia. Sônia, tudo bom? O que você achou desse texto aqui, esse final? Eu não tenho o que dizer, né? Você já falou tudo. Tá bom. Mas só de ouvir a sua voz, meu coração já ficou feliz. Bom. E a Mônica? Mônica, você está aí? Se a Mônica quiser dar uma opinião acerca aí do que eu falei, do texto, né? Oi, Lázaro. Eu gostaria de não falar, não. Eu me emociono. Tá bom. Você está emocionada aí, nós estamos emocionados aqui também, de ouvir a sua voz também, porque fazia tempo que não ouvimos, né?
Obrigado, Mônica. Fica com Deus aí. Tamo junto. Nós temos também Moraes Iris. Será que... Ô, Moraes, estás aí? Ele tá Oi. É a Iris, né? É. Oi, Iris, tudo bom? Tudo. Gostou desse texto da Elizabeth? Mãe, ele está perguntando se você gostou do texto. Gostei, sim, adorei. Fala bem bom. tudo que está acontecendo, né, Lázaro? É verdade, Iris. Então, Escuta. que bom. Nesse mundo que nós estamos vivendo assim tão ruim hoje em dia, nós temos que ter uma sabedoria muito grande para levar as coisas numa boa. Há muita paz de espírito, né? Eu acho que ela está falando aqui é tudo verdade mesmo, porque a gente tem que ter muita sabedoria para tentar ajudar essas pessoas, né? E até perdoar. Que legal, né? Né? Porque talvez, há pouco tempo atrás, éramos nós, né? Que estávamos com atitudes mais agressivas, né? Está muita agressividade hoje, o mundo está muito difícil e aí a gente tem que se acalmar, né? E viver cada dia. Isso, muita calma nessa hora, Nessa hora. Então tá bom, obrigado, viu, Iris? Então vamos em frente, Luciana, com o próximo, por favor. Demorando para trocar o slide para você, porque eu já troquei. Então, para mim ainda não veio, eu estou aguardando. Não faz mal. Daqui a pouco ele aparece aqui. Então, já é uma experiência nova aí. Entramos agora. Olha, engraçado. Pulou, né? Não. Ainda é um... Ainda é o 7. É o 7, né? Bom, então eu acho que a Elizabeth ainda deixou aqui. Eu vou fazer essa leitura. Ela deixou ainda um encerramento aqui. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. É um trecho daquele mesmo. Assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo quanto o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa. Para se aperfeiçoar, ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por eles. Então, é o finalzinho do texto. Então, você, por favor, pode passar para o próximo. Já passei, tá, Lázaro? Aí, legal. Aqui, gente, nós temos uma pergunta que foi feita e olha só que interessante. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Olha só que coisa, hein? Antes de eu entrar na continuação aqui do item 15, eu queria falar com a Célia. Oi, Célia. Habilita aí o microfone. Vamos conversar sobre essa pergunta aqui. Oi. Aí, agora sim. Olha, Célia. Essa pergunta. Deve-se expor a vida por um malfeitor? O que significa isso? Por exemplo, tem uma pessoa que você sabe que ele é um malfeitor. E ele está correndo um risco danado ali de acontecer alguma coisa com ele. E você pode ajudá-lo naquele momento. Só que, é claro, você vai correr um risco. O que você acha disso, dessa pergunta? Eu acho que conforme o nosso estado evolutivo, a gente nem pensaria duas vezes. É uma pessoa em risco, ainda que seja um malfeitor, eu posso ajudar? Eu corro risco, mas será que eu posso ajudar? Então, é algo tão automático que eu não sei se eu pensaria duas vezes, esse cara não vale a pena, tal, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar de coração e de verdade, porque se a gente for julgar, como o texto está falando, se a gente tiver opinião pré-estabelecida, se a gente tiver já um receio, se a gente não gostar da pessoa e se permitir não gostar, a gente não vai ter o impulso de ajudar.
Agora, se a gente fala assim, nossa, um irmão meu está ali, não está legal, está em perigo, você se joga, acorde depois que você pensa, na verdade, né? Então, vai depender muito de como você está, de como você é, do jeito que você leva a sua vida. Porque já houve casos comigo em relação a pai, não sei aqui quem conhece a pai, que depois falaram, você é louca, ele é um coitado, ele é um deficiente. Falei, não pensei, só pensei que devia fazer e acabou, entende? Então, depende muito de cada um e do momento, mas não se deve prejudicar realmente. É verdade, você falou algo muito interessante aí, principalmente quando você disse assim que depende de quando o quanto evoluído nós estamos, né? Se nós estamos ainda muito renitentes ali dentro de nós, aqui na matéria, você tem uma grande dificuldade realmente, porque é o tal do julgamento, né? Eu não vou salvar não, porque se eu salvar ele, é capaz que depois ele venha e faça comigo algo que eu não queira. Então é complicado, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que, em primeiro lugar, nós devemos olhar, por exemplo, uma pessoa foi contaminada, né, com o vírus, e a gente não tem grande simpatia por aquela pessoa. E nós simplesmente falamos assim, ó, tá vendo? Já começamos a colocar na frente situações para tentar prejulgar, né, aquele nosso irmão. Então, é uma coisa que eu já vi acontecer aí, não só nas redes sociais, mas também no dia a dia. Então, existem muitos fatos que acontecem, e com relação a uma pessoa que é malfeitor, antes de ter uma reação na vida de malfeitor, é um ser humano. A gente não deve perder isso, jamais. Luciana, você adiantou, mas pode voltar. Deixa eu só matar um recado aqui. Oi. Eu poderia, Luciana, voltar o slide? Pode sim, Célia, pode falar. Já voltei. Então, uma música do Carlinho Conceição, que a gente gosta muito, segue, que ele fala, criminoso é aquele que ainda não foi descoberto. Porque, na verdade, todos nós temos crimes irreparáveis ainda nas costas. Por isso nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, tem um que já foi descoberto e a gente julga. Mas se for descobrir o nosso passado, se a gente for trazer tudo à tona, a gente vai estar numa situação igual ou pior. Né? Então, o não julgar, porque a gente conhece tudo isso, tem que focar para a gente mais vigoroso, né, do que outra pessoa que não conhece o estudo que a gente faz. É verdade. Eu vou pedir só para... Tem alguém que está com o microfone? Eu não sei. Luciana, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Valéria? É a Valéria. Eu não estou conseguindo voltar. Sim. Agora... Eu ativei o mudo da Valéria agora, tá? Beleza. Então, a Luciana, Valéria, ela tem como controlar, no caso do áudio, tá? Dos participantes. E ela ativou o microfone seu, cancelou no momento, tá bom? Mas você tem como se manifestar aí através do positivo aí, da alegria, e a gente chama você, se for o caso. Eu vou dar sequência aqui, tá? Já deu realmente, foi muito elucidativo, Célia, essa reflexão que nós fizemos a respeito desse fato, tá? Mas antes de ir à frente, eu queria ouvir a Marli. Marli, ativa o seu microfone um momentinho aí, por favor. Tudo bem? Tudo. Então, olha, essa pergunta que a Célia fez, essa reflexão, deve se expor a vida por um malfeitor? O que você diria a respeito dessa pergunta? Eu acho que eu não estou tão evoluída assim, porque eu salvaria qualquer pessoa antes, nem pensaria tal, mas se eu conhecesse,
o perigo que ele pode me proporcionar, eu não sei se eu estaria disposta. Porque quando você não sabe, certo? Se uma pessoa está acontecendo alguma coisa de querendo estar assaltada, como já aconteceu comigo e com a Suê, né? Na hora você tem uma ação repentina. O cara era um ladrão, estava armado, certo? E mostrou a arma para ela, mas não mostrou para mim. Então, naquele momento, eu tive uma reação. Eu estou com dificuldade no áudio, de ouvir o seu áudio. Mas tá ligado. Tá bom. Então, tudo depende do momento e com quem que você está lidando. Realmente, no caso que eles estão dizendo, se você sabe que o cara é difícil, não? Eu não tenho essa... Nossa, eu não estou tão evoluída assim, não. Eu acho que quando eu fui assaltada com ela e ele apresentou a arma para ela, do meu lado, e ela teve que dar tudo, e depois ele veio para o meu lado com a arma, eu não tive outro pensamento, eu derrubei ele em cima da bicicleta dele. Foi a reação que eu tive. Eu não pensei se ele fosse machucar, se ele fosse atirar, se ele fosse nada. É o instinto da gente, você nunca sabe. Agora, se eu não sei, não estou passando por isso, estou vendo que uma pessoa está sendo assaltada, ou que está num iminente perigo, é óbvio que eu vou ajudá-la, salvá-la. Se eu tiver de carro, eu boto dentro do meu carro, tiro, entendeu? Levo para o hospital. Tudo depende. Agora, realmente, eu posso ajudar esse criminoso fazendo prece para ele. Agora, arriscar a minha dignidade, a minha coragem, a minha vida, sabendo dos riscos que ele pode me proporcionar, eu não sei. Só na hora mesmo para saber. É verdade. Eu não estou tão evoluída assim. Tá certo. Não, todos nós estamos buscando esse aprendizado. Mas vamos voltar lá agora da sequência no texto, que nós vamos ver o que eles nos dizem, os espíritos. Vamos lá. Acabei de mudar o slide. Tá, deixa eu aguardar aqui naquele mesmo slide, tá, Luciana? É no anterior. 8? Ah, tá. É no 8. Foi? Aqui ainda não veio. Estou aguardando, mas... Aí, Da voltou. minha mãe já... Ótimo. Então, olha só. O item 15. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para salvar. Então, é só para fechar essa leitura, que é tudo isso que nós conversamos, que nós falamos até agora. Pode agora passar para o próximo, por favor, Luciano. Já alterei, tá? Beleza. Tem uma coisa de áudio que chama delay. Eu acho que aqui também está acontecendo isso. Mas tudo bem, vamos lá. Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. Bom, aqui
vem dizendo que a gente realmente, para salvar alguém, para ajudar alguém, nós devemos, sim, fazer tudo o que esteja na nossa limitação. Se eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, algum medo, algum receio, é lógico que eu tenho que respeitar isso dentro de mim. Eu não vou conseguir. Se você não tiver preparo, como que você vai auxiliar alguém? Você simplesmente vai, talvez, atrapalhar mais ainda aquele momento. Portanto, mantendo a devida proporção, nós, respeitando a nós mesmos, as nossas atitudes, tem que passar por aí. Você tem que fazer pelo próximo tudo o que você deve fazer. Por quê? Não importa depois o que vem acontecer. A vida está, o planejamento espiritual, ele acontece todos os instantes. É feito no plano espiritual e só vai acontecer aqui o que está planejado. Agora, se você, porventura, acontecer de você até perder a vida por conta de estar tentando ajudar alguém, olha que mérito você está adquirindo a partir daí. Eu lembro de um acontecimento que dá para ilustrar um pouquinho esse tipo de situação. E tinha uma nave, um disco voador, uma nave extraterrestre, e eles têm uma tecnologia muito superior à nossa. Tanto é que eles podem estar sendo visíveis, se eles quiserem, para nós, ou eles podem estar invisível. E o espírito, esse extraterrestre, ele contou assim, que ele estava numa aeronave e houve um engano no manusear da tecnologia deles, e um avião, um piloto, aqui no nossa matéria, né, no nosso planeta, ele chegou muito próximo da aeronave e essa energia que essa aeronave tinha desintegrou a aeronave terrestre. E, é claro, o espírito do piloto que estava ali foi como se fosse um acidente, pois essa civilização ficou tão responsável por esse fato que eles, mesmo esse espírito não tendo méritos para viver no planeta dele, ele foi convidado para reencarnar no planeta mais evoluído, ou seja, foi compensado, né? Então, isso nos diz o seguinte: se eu estou fazendo o bem, se tudo que eu estou fazendo veio de dentro de mim com a vontade e eu não tenho culpa, eu não sou culpado, eu tenho dentro de mim a vontade de auxiliar, o que for acontecer comigo, se porventura acontecer algo que passe, que fuja, que transpasse o meu livre-arbítrio, simplesmente eu serei amparado pelo plano espiritual. Eu não preciso de ter esse tipo de receio, esse tipo de medo. Vamos falar agora um pouquinho com a Célia de novo. Célia, o que você diz aí? Avançamos um pouquinho no assunto. Então, mas ainda fica valendo o que a pessoa já aprendeu, o adiantamento moral. A Marli falou que ela não está tão adiantada. Acho que ninguém de nós. Quando eu dei exemplo, ainda falei, uma criança dá pai, ou seja, um ser incapaz, que não é responsável por si próprio e tudo mais. Agora, no caso dela, eu acho que nenhum de nós, em sã consciência, vai falar assim, não, pode deixar que eu vou acudir, vou dar moleza para ele me matar, né? Isso aí seria até instinto de preservação da vida. Agora, na continuação, a gente aí vê que o cara é um desgraçado, que a gente já conseguiu sair desse nosso sistema e acudir alguém que esteja precisando, seja ele quem for, aí é onde a justiça divina fala assim, ó, não teve má intenção, não queria se escafeder da vida, que às vezes você quer ajudar o outro, você coloca em perigo para acabar tudo, porque você não está feliz mesmo.
Então, é quase que um pedido, um suicídio, né? Então, tem que... A análise aí é uma coisa assim, muito ampla, para a gente poder ver. Agora, quando há o devotamento, como eles falam, realmente você dá a sua vida pelo outro, como uma mãe dá por um filho, qual mãe aqui que não fala assim, não, se meu filho for perecer, eu me coloco na frente? Isso é um ato de amor, de superação, que ninguém duvida, entendeu? Então, é tudo conforme mesmo o caso. Até o criminoso, a gente pensa nisso. Mas eu acho que, em sã consciência, nós aqui, no nível que a gente está, é difícil a gente falar, vou dar minha vida por alguém, se não for alguém assim, muito querido. Aí se coloca um caso de criminoso, realmente fica difícil para a gente poder dizer eu, pode deixar, eu morro para ele viver. Mesmo porque o que a gente pensa? Eu tenho objetivos, eu estou fazendo bem, eu estou crescendo. O cara se me assaltou aqui, vai assaltar o próximo ali, entendeu? Então a gente já vai nesse ritmo dele, e aí tu fala assim, ô meu amigo, assim não, entendeu? Então depende muito, se é um filho, se é alguém capaz. Agora, criminoso é realmente como a Marli falou, o instinto de sobrevivência é falar assim, opa, pode parar. Quando a gente vem em condições de dar um devotamento, não importa qual irmão seja, aí a gente já vai estar num outro patamar, que vamos alcançar, né? Mas ainda estamos a caminho. É o que eu penso. É verdade. Eu fico imaginando, Célia, os espíritos superiores que organizam a vida aqui no planeta, olhando para nós aqui no planeta, causando aqui, né? Que, na verdade, a humanidade causa, né? Faz guerra, acontece cada coisa aqui. Eu fico imaginando esses espíritos superiores olhando para nós com tanto amor, com tanto carinho, esperando que a gente pare, né? Quando você olha para um bando de crianças num pátio de uma escola infantil e você vê aquelas criancinhas lá, você repara aquele que é mais malvado com os outros, aquele que é mais carinhoso, aquele que cuida, né? E eu fico imaginando esses espíritos olhando a gente como se eles estivessem olhando para crianças mesmo, que está causando aqui no planeta, e eles têm certeza que tudo vai passar. Daqui a pouco, todos nós estaremos recuperados, né? E passando, graduando espiritualmente. Mas é muito legal a vida. Essa obra divina do Pai é tudo de bom. Vamos em frente, Luciana. Vamos estudar mais. Só deixa eu... Estou vendo vocês aí, gente. Só não estou com o slide aqui para dar continuidade na leitura. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, sim. Agora sim. Não, eu queria comentar sobre aquele livro Há 2000 anos, que tem mais ou menos uma passagem dessa que é a mulher do Públio, lá, né? Quando eles foram lá para a arena, a Lívia, quando elas foram lá para a arena, para os leões, né? Para soltar os leões, e ela se colocou no lugar da outra, acho que era empregada dela, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Ela era, acho que, a empregada da casa, e elas se davam muito bem, e a empregada que levou ela para conhecer Jesus, e no dia que elas foram lá na fila, ela trocou de roupa com essa empregada dela e foi no lugar dela. Que coisa, né? É linda essa... E acabou morrendo no lugar dela. A Célia falou o nome, né, Célia? A serva, né? A serva que ela levou até Jesus. Isso. Né? Sim, ótimo. Bom, mas é isso. Você tocou aí, Luciana, num tema muito lindo que essa história nos traz, né? Que é esses cristãos novos, na época, como eles se entregavam com todo o amor, na fé que eles tinham, que o caminho sempre, a esperança deles era tão grande que eles não titubeavam. Eles iam para a arena mesmo, colocavam a sua vida em risco pelo Cristo, né? E isso é um exemplo que a humanidade de hoje precisa de rever, sim, porque quando a Elizabeth falou no texto logo atrás, coloquem Jesus na sua frente e faça por eles,
É lógico que nós não podemos derrogar lei nenhuma, nós não podemos infringir, mas a gente precisa de estudar, aprender, compreender e ter certeza de que quando nós fazemos por alguém um bem, esse bem ele vai ser retribuído, sim. Nós não precisamos de ter receios por conta do que possa acontecer, não. A gente tem que se dispor para Jesus, né? Fazendo o melhor possível. Mas, vou dar sequência aqui na leitura. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Está falando ainda do irmão nosso, que é o criminoso. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, portanto, salvando-o. Obedecei a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Olha, Menezes. É muito lindo a gente ver espíritos que trazem para nós uma certeza tão grande da verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é essa vida eterna, que nós podemos conquistar um dia. Por enquanto, nós somos imortais. A hora que nós formos esses espíritos, nós seremos eternos. Aí nós já estaremos verdadeiramente, porque é eterno hoje só Deus. Por enquanto, nós podemos já nos ver como espíritos imortais, mas nós podemos nos vermos um dia como espíritos eternos, quando a gente tiver já regenerado, já formos espíritos benévolos, né? Crísticos, como é o nosso mestre. Bom, eu vou pedir então para você chegar no outro slide, no próximo, que eu acredito que já está chegando próximo do final do nosso... Esse era o último. Alguém está falando? Eu. Esse é o último? É o último, é. Chegou legal, então, olha aí. Então, vamos abrir o microfone, todo mundo aí. Todo mundo habilitando aí, falando adoidado aqui a respeito de tudo que aconteceu hoje. Legal. Todo mundo agora. Eu gostaria... Está todo mundo me ouvindo? Eu gostaria, antes de encerrar, lançar um convite aqui. Eu já mandei no grupo, né? Mas vocês que são meus amigos de fé, meus irmãos camaradas, eu gostaria que na sexta-feira vocês compartilhassem comigo numa live que eu vou fazer, que eu acho que eu já mandei para todo mundo. Mas, além de assistir, eu gostaria que vocês estivessem no chat fazendo perguntas ou acrescentando alguma coisa, porque isso é muito importante para mim, enquanto profissional, que eu vou falar justamente do isolamento que nós estamos sentindo e da mesa quântica, que é o trabalho que eu faço a TV online, tá? Até para saber um pouquinho mais, eu gostaria que vocês que pudessem assistir, mas participar também ao vivo, se puderem, tá bom? Joia. Obrigado, Célia. Parabéns aí pela iniciativa, que você sempre está aí à frente de fazer boas coisas, não só para você, mas principalmente para o próximo, essa chamada que Jesus faz para nós. Então, vamos lá. Nós agora vamos tomar o rumo da finalização do nosso estudo aqui na tarde de hoje. Vocês estão me ouvindo? Eu estou, Célia. Sim. Você está me ouvindo? Eu estou. Então, nós temos... Oi. Diga. Não é melhor fazer a prece final e depois os comentários? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma prece, porque a comunicação ficou meio difícil. Vamos fazer uma prece. E eu tinha pedido no começo
para que a Marli fizesse uma prece final do nosso estudo, que eu vou encerrar a gravação. Aí depois, quem quiser continuar conversando, a gente fica junto aqui. E quem tiver alguma atividade para fazer, já encerramos o nosso estudo, tá bom? Por favor, Marli, estamos te ouvindo. Vamos, então, agradecer a todo o plano espiritual, a espiritualidade em si, por esses O momentos. microfone acho que está desligado. Não, está ligado, meu. Tá ligado, eu estou O seu ouvindo. está ligado. Bom, vou voltar. Levando nossos pensamentos a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a todo o plano espiritual, para agradecer essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, para aprender e tentar fazer com que os nossos dias, a partir de amanhã, sejam melhores do que hoje, com as instruções que recebemos, e que possamos utilizá-los de maneira mais profícua e aprendendo um pouquinho mais que o amor ao próximo é a coisa mais importante que Jesus deixou para nós. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Que tenhamos uma boa semana, com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, com muita saúde, e que pedimos a Deus que restabeleça as pessoas que se encontram no leito hospitalar e no lar, com essa doença, e que possamos, num curto espaço de tempo, estarmos reunidos num local, presentemente, sempre falando em Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Marli. Eu estou, então, gente, encerrando